Irmãos, nós estamos analisando sobre o caráter de Cristo em algumas reuniões, e hoje vamos tratar sobre o amor. É um dos caráter essencial do Pai, como todos são, mas o amor de Deus, o caráter de Cristo, que também foi colocado em nós quando cremos no Senhor, é algo assim tão maravilhoso. É o amor diferente daquele com que todos nós nascemos. Não é um amor filéu, é um amor ágape, o amor de Deus. Quando cremos no Senhor, então este amor vem para dentro de nós. É que nós vamos estudar hoje. Talvez faremos isto em 2 ou 3 reuniões, não sei, o Pai que sabe, talvez seja unicamente hoje. Mas enquanto nós tivermos luz da parte do Senhor, nós vamos analisar esse tema de uma forma bastante profícua. Vamos abrir então nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 4. João, ele é conhecido por muitos estudiosos da palavra como o apóstolo do amor. Entende? Quando se fala em amor, as cartas de João, o Evangelho de João, Apocalipse de João, tudo é focado para a pessoa de Cristo, para a pessoa e a obra de Cristo, porque ele entendia da parte do próprio Senhor que ele era aquele a quem Jesus mais amava. Isso é tão precioso. Então, no versículo 8, nós temos a seguinte declaração: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama a quem? Ama primeiro ao Senhor. Nós temos muitas declarações da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento. O Senhor Jesus reitera isso no Novo Testamento, dizendo o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E a consequência deste amor pelo Senhor é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Este é um atributo, é um caráter do nosso próprio Senhor. Ele é o amor, Ele é o amado da nossa alma. Maravilhoso. E o versículo 16 diz assim, desse mesmo capítulo: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós confiamos nas tuas mãos essa rica oportunidade em que o Senhor nos reúne nesta manhã. Te damos graças, Pai, porque o Senhor tem nos dado a cada um de nós entendimento e sabedoria para compreendermos as Escrituras. Desvenda os nossos olhos, Pai, para que possamos contemplar o Senhor além da letra, porque nós sabemos, ó Pai, o quão maravilhoso é sermos tocados por Ti, e queremos também nesta oportunidade tocar o Teu coração, Pai. Nós sabemos pela Tua Palavra que uma das coisas que Te agrada e que o Senhor tem toda a satisfação é quando nós desejamos conhecê-lo, a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Por isso o Senhor nos concedeu a vida eterna, é uma vida eterna para conhecê-lo. Pai, que os nossos corações não sejam tomados por ansiedade, por aflições, por coisas que impedem ou que gastem o nosso tempo em superficialidade, futilidade, e que não seja o Senhor. Pai, nos ensina a remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo para conhecer a Ti, Pai. Tu és o nosso grande Deus e Pai, majestoso Senhor, Criador de terra, céus e mar e tudo que há neles, e por essa mesma palavra Tu sustenta todas as coisas. Então, Pai, nós estamos confiados no Senhor de que Tu irás, mais uma vez, suprir as expectativas do nosso coração, falando de uma forma que a gente venha compreender, que nós venhamos a compreender, Pai. E nos edifique e frutifique essa verdade.
e é em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, no versículo 16, aqui expressa uma convicção tão linda, tão maravilhosa, eu queria que você atentasse para isso. Aqui, quando as Escrituras particularizam algumas coisas, às vezes elas são colocadas dessa maneira, porque muitas vezes nós não alcançamos aquilo que talvez o irmão João, Paulo e tantos outros alcançaram. Quando ele diz nós, por que ele diz nós? Porque quando cremos no Senhor Jesus Cristo, todos nós recebemos Deus o Pai, recebemos o Espírito Santo, e o Espírito vai trazer toda a realidade do amor de Deus em Cristo para os nossos corações. Então, nós, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado para nós. Nós já temos o amor de Deus, tendo o próprio Deus como nosso Pai morando dentro de nós. Domingo passado nós falamos que este Deus que é tão grande que ele mede, segundo Isaías 40, verso 12, ele mede as águas na concha de suas mãos. Este Deus que ele mede também os céus a palmos. Este Deus que verdadeiramente tem o domínio de todas as coisas em suas mãos, que ele chama as estrelas pelo seu nome e nenhuma delas falta. Este poderoso Deus é o teu Pai, se você de fato creu. E ele veio morar dentro de você, porque antes nós não éramos especiais, nós éramos pecadores. Mas em Cristo Jesus nós somos propriedade exclusiva de Deus. A palavra exclusiva no original significa um povo separado, um povo especial pelo Senhor. Um povo notável, na expressão do Salmo 16, verso 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, diz o nosso Senhor, através de Davi, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Não é maravilhoso isso? Sofonias vai dizer o seguinte, que Deus, ele se deleita em nós com regozijo. Deus é alegria, Deus é amor, mas ele se deleita em nós com alegria. E ele não faz outra coisa, na expressão de Jeremias 32, 39 a 41, ali, aqueles versículos mostram que Deus não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Que legal, irmãos, é muito gostoso saber que em todo tempo Ele habita em nós, Ele está conosco, Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Paulo, ele diz assim, Romanos 8, 32, um versículo conhecido nosso. Ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele, Cristo, graciosamente todas as coisas? Então, irmãos, nós não precisamos de nada que não seja o nosso amado Senhor. Ele é aquele que vai suprir em glória, em Cristo Jesus, cada uma de suas, de minhas, das nossas necessidades. Então, quando o apóstolo João diz aqui nós, porque isto é alcançável até por aqueles que são débeis na fé. E ele diz assim, olha, no verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Irmão, se você creu no Senhor, se você creu que foi liberto do pecado, de si mesmo, de Satanás, da morte, você precisa de crer neste amor, você delicia nesse amor, você sabe que tudo foi por causa do seu, não o seu amor apenas, mas por causa do seu grande amor, porque quando Deus nos amou, Deus é amor, Ele exerceu o seu grande amor para com cada um de nós. Porque, irmãos, se Ele, que é amor, não nos amássemos, o que seria de nós? O que seria de nós? Se Ele então não nos escolhêssemos, se Ele não revelasse a graça maravilhosa para o seu coração, para você crer naquilo que Cristo é e fez por você, nós estaríamos perdidos eternamente. Irmãos, quando uma pessoa, ela desce para a sepultura sem a vida de Cristo, o que espera para ela? Não tem nenhuma esperança, irmãos. Como é que uma pessoa vai ter esperança lá no inferno? Não
tem jeito. Mas em Cristo, quando Ele habita em nós, Colossenses 1,26 vai dizer o seguinte, 1,26 e 27, Cristo em vós, Cristo dentro de vocês, é a esperança da glória. A esperança não no sentido assim de que, eu creio que eu vou para a glória, mas eu não sei se é, não, a esperança da glória, Cristo em vós, a palavra esperança é aquilo que se espera. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu já tenho a convicção que pela fé eu já estou lá, porque eu criei que eu morri com Cristo e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, mas eu estou aqui ainda. Como o Filho está lá, mas Ele está aqui no meu interior, no seu interior que creu. Mas esta esperança que se relaciona com a fé, que eu estou unido a Cristo, eu estou unido numa fé indissolúvel com Ele, uma fé que ninguém pode dissipar mais, porque Ele disse em muitos textos da palavra de Deus, traz para o nosso coração uma máxima segurança, assegurada pelo Espírito da graça que nos selou. Lembra de Efésios 1, versículo 13? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Então, qual é a nossa resposta ao Senhor? Viver uma vida de louvor a Ele, uma vida de gratidão a Ele, uma vida, irmãos, uma vida espontânea. Esse louvor tem que ser espontâneo ao Senhor. Nós vemos para a comunidade, reunir como igreja do Senhor, aqui nós fazemos apenas um ensaio para a glória. Esses louvores que nós louvamos ao Senhor aqui é apenas ensaio. Eu não sei como é que você louva, não sei se o teu coração ele é cheio de amor. Se ele for cheio de amor, você vai louvar o Senhor com entendimento, com discernimento espiritual, adorando o Senhor, porque está cheio do Espírito. Então isso aqui é apenas um ensaio. Então todo filho de Deus ele tem prazer em louvar ao Senhor, devolvendo a Ele como algo agradável, sacrifício agradável. O meu louvor é fruto, lembra daquele versículo lá de Hebreus? O meu louvor é fruto, me ajudem, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por quê? Lembra quando Paulo disse lá em Romanos 10, se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, quando nós confessamos ao Senhor no louvor, como sacrifício dos lábios, esses irmãos que têm este privilégio de louvar desta maneira, com entendimento, são irmãos que têm os seus corações cheios, transbordantes do amor de Deus. Louva com alegria e vive uma vida de louvor a todo tempo. Mas está tão calor, né? Louvado seja Deus, porque Ele tem permitido isto, algum propósito Ele tem, né? Mas Ele tem, vocês se lembram? Lá na terra de Gósen, quando na nona praga, a praga das trevas, ou a quarta praga, não me lembro bem, mas quando então foi a praga das trevas, o que houve naquele Egito? Todos os egípcios tiveram que ficar 3 dias sentados, porque as trevas eram tão densas que era até palpável, ninguém enxergava absolutamente nada, mas na terra de Gósen havia luz em suas habitações. O povo do Senhor, quando se reúne, o Senhor cria sempre um clima muito agradável. Lá fora está muito quente, mas onde a igreja se reúne, está bem fresquinho, está bem gostoso. Não é assim? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso são umas carícias de Deus para nós. Acabou a reunião? Vamos enfrentar aqui um calor gostoso, né? Aproveita aí para poder fazer uns ovos fritos, né? Coloca lá, não tem que gastar gás. Mas graças ao Senhor, irmãos, Ele está no controle de todas as coisas. Então aqui, irmãos, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Irmãos, eu acho que nós precisamos de falar para o nosso coração, para que ele entenda o
quanto nós somos amados por este Deus que tem um caráter de amor. O caráter de amor de Deus é um caráter que ama, Ele ama incondicionalmente. Porque se Deus não tivesse um caráter, Ele estaria negando a si mesmo naquilo que concerne ao seu amor. Mas como Deus é um Deus de caráter, o amor dele é um amor divino, é um amor ágape, então tem que ser um amor incondicional. Não importa quem você foi, não importa o que você fez no passado, você é um amado, uma amada do Senhor. E eu também penso, meus irmãos, falando aqui com bastante convicção no meu coração. Eu tenho uma convicção, eu penso que o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do seu trono de glória e de graça, hoje Ele está fazendo, eu penso que é o seu último mover de amor em direção à sua igreja. E por que estou dizendo isso? Porque, irmãos, o irmão Stephen Cong, ele disse que o seguinte, que o Senhor, Ele já está com a sua mão na maçaneta para vir buscar a sua igreja. Tiago capítulo 5. Mas, enquanto Ele não abre a porta, esperando a ordem de seu Pai, pelos vãos da porta, nós conseguimos cheirar o cheiro das virtudes, do caráter e do amor de Cristo. Então Ele está fazendo do seu trono o último mover do seu amor para com a sua igreja. Ele tem nos amado de uma maneira tão graciosa. E este amor com que Ele nos ama é para a gente ter mais confiança nele. João disse assim, olha, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Então permaneça no amor dele e Ele vai permanecer em vocês. Percebe, irmãos? O problema nosso é que nós somos assim, nós criamos algumas carências, nós criamos algumas coisas que nós não precisamos e vamos pedir para Deus, Queridos, para de pedir coisas para Deus. É errado pedir coisas para Deus? Não é errado, mas procure desfrutar mais dEle, ter uma vida de intimidade com Ele, deitar no colo dEle, imaginar, fala assim, Pai, ali no quarto, imagina você conversar com Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Quanto mais você vai para um lugar, ali no seu recôndito, num lugar isolado, a sós com o Senhor, queridos, pensa antes de conversar com Ele, que você vai falar agora com um Deus que é teu Pai, e que Ele pode todas as coisas, e que nada é impossível para Ele fazer do que você for falar com Ele. Fala, Pai, crie intimidade, Ele vai revelar todo o segredo do coração dEle para você na sua palavra. As Escrituras farão um sentido magnífico para você, você vai se alegrar com as revelações de Deus, você vai ficar de uma maneira extasiado, porque a alegria quando invade o nosso coração é uma alegria transbordante, é uma alegria que Pedro fala indizível, que não dá para expressar em palavras. E o que vai acontecer com você? O teu choro não é um choro de tristeza, vai ser um choro transbordante de alegria, porque a taça do cálice de Deus, do vinho de Deus, que o vinho é um símbolo da alegria na Bíblia, transbordará o seu coração, inundará o seu coração com todo o amor que está em você. É um amor que, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, 39, que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem Satanás, principados, potestades, nem tribulação, nada e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, o Senhor, de alguma maneira, eu penso que Ele está arrebatando o coração de nós, os seus santos, para Ele mesmo, Agora, irmãos, peça ao Senhor que vasculhe
o seu coração. Para quê? Para que Ele retire os seus competidores que está dentro de você. Porque às vezes nós temos tantos competidores dentro de nós que quer competir com o Senhor. Fala: Senhor, remove esses competidores que estão em meu coração, que fazem guerra contra ti mesmo. Fala para Ele remover, para que Ele tenha livre acesso aos porões do teu coração. Porque Ele quer mudar tudo, irmãos. Ele quer fazer uma limpeza geral. Ele quer fazer de você uma pessoa cada dia mais santo e santa, para que você possa expressar as virtudes de Cristo no seu falar, no seu caminhar, no seu trato, nos seus conversas com as pessoas, nos seus negócios. Uma vida transparente. Então, o caráter, ele deve fazer de nós, homens e mulheres, com um caráter de cidadãos celestiais, que tem uma linguagem celestial, que tem uma linguagem do alto, uma linguagem divina. Irmãos, o mundo está carente exatamente disso. Agora, nós não podemos nos imiscuir, mesclar com este mundo, aí vai estragar tudo, irmãos. Este mundo faz de tudo para conquistar o nosso coração, com as suas diversas cores, com as suas diversas parafernálias de entretenimentos. Ele quer remover tudo isso de nós, para que o nosso foco esteja tão somente nele. Então, isso é para que nós venhamos mostrar um linguajar saudável, um linguajar sadio, um linguajar curado. Palavras agradáveis têm que sair dos nossos lábios. Não importa como o mundo vai receber isso, entende? E o que Ele quer mudar também? Os nossos relacionamentos serão muito agradáveis, irmãos. Percebe? Cristo, quando de fato o nosso falar será mudado, trocado, tratado, é porque estamos cheios do amor de Deus. Então o que vai fluir de nós é o amor, é Cristo. Nós vamos ter mais outro assunto, embora precisamos ter muitos conhecimentos sobre muitas coisas para ficarmos advertidos de muitas coisas, mas o que o mundo precisa, nós temos, que é Cristo. Dar para eles aquilo que nós já temos, né? Agora, queridos, uma coisa que de fato é importante é sentir-se amado por Deus. Você tem esta concepção, você tem esse sentimento no teu coração, no campo da sua alma, que você é muito amado pelo Senhor, que Ele fez tudo por você. Deus não pode fazer mais nada por mim e por você, Ele já fez tudo. E há quem diga, né, que Deus tem, se nós fizermos determinadas coisas, Deus vai dar o melhor para nós. Ele já deu, que é o seu Filho Jesus. Ele deu o seu melhor para nós, Cristo Jesus, que mora em nós. Queridos, porque as pessoas não amadas, geralmente, elas não são amáveis. Quando você vê uma pessoa muito grossa, muito ríspida, uma pessoa assim que escoiceia facilmente, elas não são amadas. Traz dentro de si tantas amarguras, tantas angústias. Entende, irmãos? É falta de amor. O amor cura todas as feridas da alma, todos os traumas que existem. A palavra trauma vem de traumatismo mesmo, é de ferimento, de feridas na alma. Tem muita gente, irmãos, machucada em sua alma. Como que Deus pode curar isso? Vai usar a igreja, colocando o amor dele dentro de nós, para nós amarmos essas pessoas. E quando as pessoas perceberem que nós amamos verdadeiramente, não apenas de palavra, eu amo, irmão, não, mostre isso, lavando os pés um dos outros. O que é lavar pé? Cuidar um dos outros, é você ser uma pessoa doadora, doar tempo. Hoje, quantos e quantos pais não doam tempo para o filho? Porque amor, o caráter de Deus também, claro que vai mostrar para nós em João 3,16 que o que é amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, amor é uma doação. O que é uma doação? É você doar amor, doar afeto, doar carinho.
é você abençoar os seus, abençoar aqueles que estão ao seu derredor, abençoar o local onde você trabalha. É tão bom quando o Filho de Deus ora pelo seu trabalho. Senhor, eu não sei quem vou encontrar hoje, mas que os meus lábios possam ser doce como o do meu amado Senhor, e que eles possam ver em mim o teu amor sendo expresso, sendo manifesto. Isso é maravilhoso demais. Então, a evidência, irmãos, de que você realmente é um novo nascido é seu amor pelo próximo. Vocês estão aí abertos em 1 João 4. Olha o versículo 7 agora, irmãos. 1 João 4, 7, nós temos essa declaração que diz o seguinte, 1 João 4, 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você prestou atenção aqui? Que a evidência de que você realmente é um novo nascido é amar o seu próximo, o seu irmão. Está me compreendendo aqui? Agora, Deus, ele tem um caráter, o caráter dele é, essencialmente falando, amor. Nós não almejamos isso, que o caráter de Cristo seja forjado, formado em nós. Então, ele quer fazer isso. Por isso nós temos tido essa reunião hoje. Então, de que maneira? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando Cristo cresce em nós, nós vamos diminuir. O que vai aparecer em nós é o seu amor, um amor doador. Então ele vai usar cada um de nós para amar uns aos outros, começando na igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, se nós não conseguimos amarmos uns aos outros como igreja, como vamos amar o mundo lá fora? As pessoas lá fora? Não é assim? Então temos que pensar nisso, irmãos, e falar, Senhor, forma sim o caráter de Cristo, mas comece pelo teu amor. A verdadeira natureza do amor de Deus foi agora demonstrada de uma forma que todos podem compreender e apreciar, no fato de que o propósito da encarnação foi manifestado. Então, a grande prova do amor de Deus por cada um de nós é a encarnação. Aqui, olha o versículo 9 deste capítulo, capítulo 4, verso 9. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Qual é a prova do amor de Deus? Ele enviou o seu Filho a este mundo em encarnação. E o Verbo se fez carne. Por quê? Porque Deus o enviou. Eu e você, nós nascemos neste mundo. Nós temos tudo a ver com este mundo. Mas Cristo não nasceu neste mundo. Ele foi enviado a este mundo. Deus o enviou da glória, porque se Deus enviou ele já era um com o Pai. Entende isso, irmãos? Porque muitos afiançam que Jesus teve seu início no ventre de Maria. Não, Deus o enviou. Se Deus enviou, enviou ele de onde? Da glória, lá da glória. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa é uma prova do amor de Deus, irmãos. Esse versículo, ele é maravilhoso, ele é glorioso, porque diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. A maneira como Deus prova que nos ama, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, o único Filho. Deus só tinha um Filho, único gênito gerado, unigerado, único gerado. Deus enviou o seu único Filho. Se o Verbo não se fizesse carne, como é que todas as pessoas dizem que são filhos e filhas de Deus? É uma mentira satânica isso daí. É um conceito que ela tem na sua mente. Agora, ninguém pode ser filho de Deus se não passar por Cristo. É Cristo que nos conduz ao Pai. Ele disse assim, 1 Pedro 3, verso 18: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo, morrendo
pelos injustos para nos conduzir a Deus. Outro versículo conhecido nosso, João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo, irmão? Então, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Ele nos amou, então Ele enviou o Seu Filho para que nós, quando cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificados, mortos, sepultados e ressurretos juntamente com Ele, nós temos a vida de Cristo em nós, nós temos a vida Zoe de Deus em nós, temos o amor de Deus em nós, isto é maravilhoso. Então, Deus deu o seu melhor para mim e para você, para que os homens pudessem ser capazes de viver a vida de Deus no Filho. João 6,57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é maravilhoso isso, irmãos? Que coisa mais linda, que coisa tão preciosa. Agora, nós temos que entender uma coisa, que existe amor em nossa criação, há amor na providência de Deus por cada um de nós, mas acima de tudo, há amor como um dom de Cristo pela nossa redenção. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 está escrito assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Então, quando eu creio que aquele que me ama e pelo sangue dele me purificou dos seus pecados, quando eu creio neste fato, este fato se torna real em mim. O que você é? Uma pessoa que foi purificada pelo sangue do Cordeiro. Agora, um outro texto, irmãos, que é tão precioso para o nosso coração, que revela toda esta grandiosidade do amor de Deus, é 1 João 3,1, que nós conhecemos, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Vede que grande amor. Agora, esse amor me enche o coração de alegria. Por isso eu posso dizer a vocês, com muita convicção, nem todo choro ele é triste. Nem todo choro é triste, pois ele transformou o meu lamento em júbilo. Irmãos, não sei se vocês já leram, estou me lembrando aqui agora, daquele capítulo 31 de Jeremias. Abram comigo lá. Irmãos, é um capítulo talvez um dos mais lindos que tem na Bíblia. Eu vou ler com vocês aqui alguns versículos que vai mostrar e revelar todo o amor de Deus para nós. Uma vez que somos feitos filhos de Deus, claro que Ele vai operar em nós uma transformação genuína. Porque a nossa vida, desde que nascemos, é uma vida de tristeza. A primeira coisa quando você nasceu neste mundo, o que você fez? Chorar. Porque alguma coisa era desconfortável. Chorou. Nasceu neste mundo, misericórdia. Nasceu. Não é nasceu. Começou a morrer. Entende? Claro que já é chorando. Você acha que a criança nasceu ali chorando de alegria? Não. De repente ela não entende, logo ela vai chorar de novo. Vem lá uma enfermeira e mete uma agulha na sola do pezinho ali, fazer o exame do pezinho. Ela já chora. Pensa, irmãos, que situação, e vacinas. Então, Jó vai dizer que a vida do ímpio na terra é breve e cheia de sofrimento e angústia. Imagina só. Agora, esse capítulo 33 vai mostrar toda a transformação de Deus. Olha o versículo 3, vamos ler alguns versículos aqui. Olha como é que começa, irmão. Diz assim, Jeremias 31, verso 3: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Irmãos, espera aí, a minha vida que era só lamentar, chorar e sofrer, o sofrimento hoje é um sofrimento diferente do que aquele que o ímpio sofre. Primeiro que eu tenho aqui a plena consciência e convicção de que Ele me amou com amor
eterno. Olha o versículo 4. Ele está dizendo aqui, olha, ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Claro, uma figura linda da igreja. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, vai adorná-la, vai modificá-la, vai deixar ela pronta para o dia do encontro com Ele. Que maravilhoso, irmãos. Então, eu a edificarei, entende? Trazendo as bênçãos, os presentes, as manifestações do seu amor, para que a igreja fique apaixonada pelo seu noivo, entende? Ele nos deu todos os seus dotes, seu amor eterno, a vida eterna. Por que Ele nos deu a vida eterna? Para que nós nunca o separássemos mais dEle. Ele cumpriu a lei por nós, por quê? Porque a lei sufocaria a sua noiva, cumprir regras e mandamentos. A noiva queria se separar dele, mas que Senhor que é esse? Que marido que eu tenho? Exigente, faz tantas exigências que eu não consigo cumprir. A pessoa fica louca. Eu nunca vi por isso que tem muito religioso aí que anda só azedo. Eu nunca vi um religioso feliz, alegre, transbordante de amor, de alegria. Vive debaixo de regras, sobre o cabresto de muitos picaretas. É de fazer pena. Mas quando olha para Jesus, quando conhece Jesus Cristo, ele diz assim, conhecereis a verdade, João 8, conhecereis a verdade vos libertará. E o 36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Tem uma canção que a gente canta aqui, somos livres para amar, livres para adorar em espírito e em verdade, não é assim? Porque Ele nos libertou, então vocês são livres para me adorar. Deus tem necessidade de nós, irmãos. Esse livro que vocês receberam aí, na página 132, tem um estudo mais lindo, maravilhoso, onde o nosso irmão Newton Severino de Oliveira, de Ribeirão Preto, escreveu, mas como é gostoso saber que aquele que não precisa de nada e nem de ninguém, tem necessidade de nós, de ser amado, de ser adorado, de ser obedecido e tantas outras coisas mais. Depois vocês leiam esse capítulo lá, leiam o livro inteiro, porque é um livro maravilhoso, né? Então, queridos, eu edificarei, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Queridos, quem vai dançar se não estiver muito alegre, com o coração transbordante? Graças a Deus, agora está tudo bem. Tenho o meu noivo, meu Senhor, fez tudo por mim. Como Ele me ama. Então, o amor traz para o objeto amado liberdade. O amor, ele tira de nós todos os temores e tremores, porque diz João na sua primeira carta, capítulo 4, o perfeito amor lança fora todo o medo. Logo, o que teme não é perfeito no amor, porque o que teme vive uma vida totalmente sufocada, atormentada, mas o amor de Deus nos torna livres, libertos, pessoas leves. Que coisa linda, irmãos. E a posição que nós somos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, lá que nós estamos, é maravilhoso demais. Olha o versículo 6 agora desse capítulo 31. Porque haverá um dia, irmão, esse dia já chegou para nós, haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. E hoje nós podemos, irmãos, a hora que você quiser, chegar à Sião de Deus e conversar com seu Pai, que está com seus ouvidos abertos e atentos à oração que se faz nesse lugar. Porque nós somos feitos por Deus, casa de oração para todos os povos. Está me compreendendo? Vamos ler mais um outro versículo aqui, o versículo 10, que diz assim. Olha o versículo, vamos ler o versículo 9, que diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel
e Efraim é o meu primogênito. Sabe por que nós não vamos tropeçar aqui, irmãos? Lá em Isaías 41, versículo 10, ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não te assombres, que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus e Pai. Como vamos tropeçar, irmãos? Não há possibilidade. Você vê a mão amorosa deste Deus sobre as nossas vidas? E o versículo 10 diz assim: ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas trevas longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Percebe aqui, irmãos, que o Senhor sempre, pela a sua apreciação do seu povo, pelo seu amor pelo seu povo, sempre quer nos levar para lugares seguros. Claro que aqui era para guiar as ovelhas num lugar seguro, mas a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que o Senhor, Ele é a nossa segurança, não é para a gente temer nada. No Antigo Testamento, muitos textos, Salmo 121, diz assim: o Senhor é quem te guarda, Ele te guardará de todo o mal, de todo o mal. Ele é o Todo-Poderoso. Então, nenhuma seta poderá nos atingir, somos guardados pelo Senhor. Ele limitou também o diabo, 1 João 5,18, e o diabo não lhe toca, não pode tocar mais no Filho de Deus. Nós somos dele, irmãos, a Trindade habita em nós, percebe? Então, vamos ler mais um versículo aqui, olha o versículo 11, porque o Senhor redimiu a Jacó. Quando fala que redimiu a Jacó, está se referindo também à sua descendência, nós somos descendentes de Jacó. Ele disse aqui: o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Irmãos, o que ele está querendo dizer aqui? Lembra daquele capítulo 11 de Lucas 21 e 22, que o valente aqui é Satanás, ele guarda os seus bens ali bem guardados, que são pessoas, e no versículo 22 diz assim, Lucas 11, 22, mas logo vem sobre ele outro que é mais valente do que ele e despoja todos os seus bens, ou seja, todos os eleitos que estavam no inferno, sobre as garras de Satanás, e tira-os de lá, e os transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é onde nós fomos colocados. Irmãos, que Cristo maravilhoso é esse! Ele é precioso demais. Como podemos ser indiferentes ao nosso Senhor? Como podemos, irmãos, negligenciar o reunir do povo de Deus? É nesses momentos em que o Senhor faz os seus depósitos, na sua igreja. Dificilmente será individualmente, irmãos. O Senhor ama o reunir do seu povo. E no povo de Deus, a igreja tem tudo para dar errado, porque só tem tranqueira, mas que foram alcançados pelo Senhor e foram feitos santos. 1 Coríntios 12, 13, a palavra fala assim: em um Espírito, todos nós, os que cremos, foram batizados para dentro de um corpo, que é a igreja. Não é maravilhoso saber que nós somos o corpo de Cristo, a vida da igreja? Que o corpo tem que receber as ordens do cabeça para poder funcionar de uma forma adequada. Irmãos, por que muitas vezes não funciona conosco, irmãos? Porque nós somos negligentes, nós somos rebeldes, nós somos nariz empinado, nós queremos viver uma vida que faz com que o inferno sorria. Eu vou viver do meu jeito. Isso é um arraso para a igreja de Cristo. Percebe? O Espírito se entristece demais, porque o Espírito nos foi dado para revelar Cristo, revelar o Pai, e o Espírito nos ajuda a buscarmos o Pai. Sabe por quê? Porque, irmãos, Cristo sendo nossa vida, Ele é que tem comunhão com o Pai, Ele que vai nos levar a essa comunhão também. Lembra de Gálatas 4, versículo 6? E porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai.
Nós somos inclinados a orar por causa do Filho que mora dentro de nós. Se você não tem uma vida de oração com o Senhor, duvide da sua regeneração. Fala: Senhor, eu não tenho vontade de orar. Ou então você pode ter crido, mas você abafa a voz do Filho. O Filho é que clama: Abba, Pai. Entende, irmãos? É o Filho que nos leva a orar. Jesus passava tantas horas, às vezes até uma noite inteira, orando ao Pai. Por que nós não conseguimos? Porque nós temos tantas coisas para fazer. Mas se você verdadeiramente pegar a tua liberdade, colocar aos pés desse Cristo de amor, você vai experimentar uma verdadeira liberdade e uma verdadeira vida de comunhão com o teu amado Senhor. Porque Ele te ama e Ele ama o Pai, então Ele vai nos levar ao Pai. Entregue-se a Ele, por isso que a palavra fala: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, negue a tua vontade, negue as tuas vontades, negue a si mesmo, para de resistir a Deus, expulsa esses competidores que estão dentro de você, é tanta coisa. Agora, quando nós encontrarmos verdadeiramente prazer em Cristo, vai vir uma satisfação no nosso coração tão grande. A palavra fala assim no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E nós pensamos que os nossos desejos são coisas, não é coisas. O que nós precisamos é de Cristo sendo manifestado em nós. Entende, irmãos? Não tem uma outra forma mais adequada. Olha o versículo 12 agora, desse mesmo capítulo: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Quantas almas estão aí vivendo uma vida penada, miserável, porque nada consegue satisfazer mais os seus corações. Mas quando verdadeiramente nós vamos na altura de Sião, e nós sabemos que é a presença do Senhor, Monte Sião, não é para ir orar em monte não, irmão, é Monte Sião, é a Jerusalém celestial, lá na glória. Você pode falar com Ele a hora que você quiser. Então, radiantes de alegria por causa dos bens, das bênçãos que Ele já nos proveu para cada um de nós. Agora, olha aqui o versículo 13. Então a virgem, essa virgem aqui, quem que vocês acham que é, irmãos? A igreja de Cristo. Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, verso 3, porque meu desejo é preparar vocês como uma virgem pura ao só esposo que é Cristo. Então, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo. É a promessa dele, irmão. Seu pranto em júbilo, e os consolarei. Não é que ele vai mandar anjo para nos consolar, ele mesmo irá nos consolar. E transformarei em regozijo a sua tristeza. Irmãos, você é uma pessoa triste, que não tem alegria? Ele prometeu aqui na sua palavra, isso você pode reivindicar do Senhor: Senhor, minha vida é tão triste, minha vida eu vivo uma vida totalmente desmantelada na minha alma, eu só reclamo, só murmuro. Senhor, transforma a minha tristeza, a minha lamentação em júbilo. Se houver uma sinceridade no nosso coração, para Ele tudo é possível. Então, não pensa que tem algo difícil para Ele. Versículo 14, que diz assim: saciarei de gordura a alma. Essa palavra gordura aqui, no hebraico, significa abundância. Saciarei de abundância a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 3,8: se é que vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Você já experimentou a bondade de Deus na sua vida, irmão? Ou ainda não? Experimente, Ele é bom, Ele é benigno, Ele é maravilhoso. Que Senhor que nós temos! Saciarei
de gordura, de abundância a alma dos sacerdotes. E todos nós somos sacerdotes do Senhor, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está vendo aqui? Ele diz que saciaria de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Isso é maravilhoso demais. Agora, eu quero chamar a atenção, não vai dar para a gente ver todos os versículos, mas olha o versículo 19, irmão. Que coisa linda aqui. Hoje eu tenho visto, pelo menos lido também muitos livros, quando a pessoa vai dizer o seguinte: olha, você tem que se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Eu estou lançando para a vida de vocês peso. Ninguém consegue se arrepender. Às vezes a pessoa se arrepende da base do seu esforço. Agora que eu sou crente, eu não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo. Isso não é verdade. Você pode fazer tudo. Nem todas as coisas irão edificar. Como é que é o versículo lá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei envolver por nenhuma delas. Então, Deus também vai me dar o discernimento para esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa começa a ministrar a palavra, ou você lê um livro que fala que você tem que se arrepender, você vai arrepender, é uma mudança de mente, é metanoia. Eu fazia isso, aquilo, mas você pode se arrepender com o seu arrependimento. Levantar um conceito aí na sua mente: agora eu não posso isso, não posso aquilo, aí isso vira religião. Primeiro, o arrependimento é concedido por Deus, o Pai. Ninguém se arrepende se Ele não lhe der o arrependimento. Quer ver? Deixa marcado aqui, irmão, e abra, por favor, sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 5, deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Capítulo 5, versículo 30 e 31. Muito interessante esse versículo. Então vamos ler com bastante cuidado e atenção esses versículos aqui, que diz assim, olha só, versículo 30 do capítulo 5 de Atos: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Agora presta atenção no 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Sabe por que Deus exaltou Cristo a príncipe e salvador? A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Quem concede o arrependimento? Deus. A palavra fala lá em Romanos capítulo 2, versículo 4: ou porventura ignoras que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, ninguém pode se arrepender se primeiro não for regenerado, se não for convertido pelo Senhor. A conversão, a regeneração vem primeiro do arrependimento. Somente um filho de Deus pode arrepender segundo Deus. É a que diz aqui, volta lá para Jeremias 31, verso 19. Então, irmãos, guarde esse versículo, ele é fundamental para nós. Diz assim a palavra: na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Está vendo a ordem aqui? Essa ordem não pode ser mudada, irmãos, porque é de Deus. O Espírito Santo não está enchendo linguiça, como muitos fazem. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Está me compreendendo aqui, irmãos? E quantos e quantos e quantos? Eu era um desses que, de fato, fiquei 10 anos evangélico, sem nunca ter nascido de novo, mas quando verdadeiramente eu pude crer em meu novo nascimento em Cristo, em minha morte e ressurreição junto com Cristo, em união com Cristo, aí Deus me concedeu o arrependimento. Primeiro eu tive que me arrepender do meu arrependimento, que era o falso. Aí eu me arrependi com o arrependimento que Deus me deu. Mas primeiro Ele faz a conversão na nossa vida. Então nós podemos nos arrepender. Irmãos, guarde bem isto. Aí o versículo 20, ele diz assim, versículo 28, diz assim: como velei sobre eles, aqui é o novo nascimento. Como velei sobre eles para arrancar, o que ele arrancou de nós?
todas as ervas daninhas do pecado, para derribar. O que ele derribou de nós? Tudo aquilo que nos abalava, para subverter, para destruir e para afligir. O que ele destruiu em nós? Nosso velho homem. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que morreu, justificado está do pecado. Para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. O que ele plantou em nós, irmãos? O que ele plantou em nós? Lembra de 1 João 3,9? Vamos lá, para 1 João 3,9, nós já estamos encerrando aqui essa primeira sessão. 1 João 3,9, vamos ver aqui, vamos tentar descobrir o que foi plantado em nós. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode ver pecando porque é nascido de Deus. Então, o que ele plantou em nós? A semente. Semente de quê? Essa semente é uma semente da árvore da vida. O árvore da vida significa muitas coisas. Se o grão de trigo também é uma semente, se refere ao nosso Senhor. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então, essa divina semente foi plantada em nós e caiu em um solo fértil, trabalhado, onde ele vai produzir 10 a 100 por percebe? Por uma semente só. Então, lá no Jardim do Éden foi plantada em nós uma semente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela nasceu e cresceu. Fez de nós confusos, porque a árvore do bem e do mal é assim. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, se faço o bem, se faço o mal que não quero, não sei o que faz, mas o pecado que habita em mim. Ele queria fazer o bem, mas o mal estava dentro dele. É uma árvore que tem duas raízes, o bem e o mal. Cristo veio, arrancou essa raiz, pela raiz, estamos crucificados com Cristo, morremos para o pecado, para nós mesmos, e agora ganhamos a nova vida pela ressurreição. Essa árvore, Cristo veio para dentro de nós. Agora convém que essa árvore cresça, conforme ela não produz muito fruto em nós ainda, porque ela não está dando fruto, porque ela é uma árvore ainda tão pequenininha. Quando ela crescer em nós, por isso que é necessário nós crescermos à maturidade espiritual, porque senão nós não podemos produzir frutos. O desejo do Pai, João 15, é que nós, cada um de nós, venhamos a produzir muitos frutos. Esse fruto procede dele: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas começa com amor. Amor fala do caráter de Deus. Deus é amor. E este amor foi colocado dentro de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Domingo que vem nós vamos continuar falando deste caráter do amor de Deus em nós. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos pelo privilégio de mais uma vez podermos refletir na Tua Palavra. Pai, hoje nós enchemos as nossas sacolinhas de sementes. Nos ensina a plantar, a cultivar aquilo que foi semeado em nossos corações, Pai. Porque o que foi semeado, já foi semeado quando nós regeneramos, e agora nesse mesmo solo fértil, o Senhor deseja semear, ó Pai, para que a gente possa frutificar, trazer frutos para a edificação de muitos irmãos e irmãs também. Continue, Pai, falando conosco, continue frutificando a Tua Palavra, e obrigado por esse tempo, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.